Conseguimos abrir a CPMI do INSS. Depois que eu ingressei com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, argumentando que CPIs são direito da minoria, então elas não podem ficar reféns da vontade do presidente do Congresso Nacional, no caso o senador Davi Alcolumbre, que assim, vale lembrar, o senador Davi Alcolumbre que foi eleito presidente do Congresso Nacional com o apoio dos senadores bolsonaristas que depois ficaram chorando porque ele se transformou no verdadeiro líder do governo Lula no Senado e eles se fazem de coitados, de vítimas, de desavisados, como se eles já não soubessem que Davi Alcolumbre fosse fazer o jogo do governo. E também sobre Lula ingressar na justiça para proibir que os aposentados roubados possam exigir, por meio de processo, o seu ressarcimento. Vamos lá, vocês devem se lembrar, né, que eu falei que o primeiro senador citado nas investigações da fraude do INSS foi o senador Everton Rocha, né, vice-líder do governo Lula, o senador pelo Maranhão. O senador, então, achou por bem me processar criminalmente no Supremo Tribunal Federal, achando que eu fosse recuar, achando que eu fosse me calar. Pois eu fiz justamente o contrário. Aproveitando a jurisprudência do Supremo criada na CPI da Covid, em que o Supremo entendeu que não depende da vontade, né, dos presidentes das duas casas abrir CPI, porque CPI é direito de oposição, é direito de minoria, e, portanto, basta você coletar as assinaturas, ter fato determinado e o período determinado que a CPI deve ser aberta. Pois eu ingressei com mandado de segurança para obrigar o presidente Davi Alcolumbre a instalar a CPMI e depois de distribuído por relator, ministro Luiz Fux deu 10 dias para que Alcolumbre se explicasse do porquê a CPMI ainda não tinha sido lida, aberta. Pois muito bem, então após essa ação, recebo a notícia de que nesta terça-feira o presidente Davi Alcolumbre vai ler, né, o primeiro passo para abrir e instalar a CPMI do INSS, apesar de toda a luta do governo Lula para que essa CPMI não acontecesse, nós conseguimos fazer com que o presidente Davi Alcolumbre, pressionado pelo mandado de segurança, abrisse essa CPMI nesta terça-feira, e aí vai abrir o prazo para os líderes dos partidos indicarem os membros da CPMI. Eu, como já disse para vocês várias vezes, já comuniquei ao meu partido que quero ser membro, que quero participar. É uma vaga bastante disputada, tem mais outros 20 deputados do meu partido que também querem participar, e meu partido deve ter 2 ou 3 vagas no máximo. Vamos ver nessa disputa se eu consigo, me articulando aqui no Congresso Nacional, ingressar e ser um dos membros, porque eu não tenho a menor dúvida de que eu tenho capacidade técnica de levar uma investigação séria, de não ser aquele circo que foi a CPI das bets, né, no Senado Federal. Posso você mandar um abraço pra minha esposa, claro? Eu garanti, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Eu já vi vídeo seu, já. Federal, e fazer uma investigação de fato, ouvindo todo mundo que tem que ser ouvido, colhendo os testemunhos, quebrando o sigilo, fazendo buscas e apreensões, indiciando todos aqueles suspeitos. E aí, meus amigos, claro que nós não poderíamos ter um vídeo meu sem uma notícia ruim, né? Afinal de contas, a maior parte dos meus vídeos são sobre notícias ruins, porque nós estamos sob o governo Lula e sob uma série de decisões, né, abusivas do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, Lula ingressou com um pedido no Supremo Tribunal Federal por meio da Advocacia Geral da União, né, que vocês devem se lembrar, é comandada pelo Jorge Messias, o Bessias, que foi o emissário para levar o termo de posse para o Lula assumir o Ministério da Casa Civil no governo Dilma II e fugir da Lava Jato, coisa que não deu certo, mas o Messias foi privilegiado por isso, né? Foi premiado. Então ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma ação para que todas as ações movidas contra a União por aposentados e pensionistas vítimas de estelionato sejam suspensas por meio de uma liminar. Oi? E aqui me dói muito saber que uma decisão importante como essa, que milhões e milhões de aposentados podem, por uma única liminar do Supremo Tribunal Federal, não exercerem o direito de ingressar com um processo depois de sofrerem um estelionato e de ter prejuízo que somado é bilionário. E por uma única decisão, por uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Lula ainda pediu para o Supremo endossar a abertura de crédito orçamentário extraordinário para permitir que o governo pague às vítimas
máximas lesadas fora das regras do arcabouço fiscal. Com isso, os gastos não são contabilizados nas metas estabelecidas por ele por 25 e 26. Dois absurdos aqui, tá? O primeiro absurdo é sair das regras fiscais. Assim, sair das regras fiscais são para situações não apenas extraordinárias, são assim excepcionalíssimas. A regra fiscal, ela deve ser bem desenhada para que mesmo em momentos em que aconteçam coisas inesperadas, mas não catastróficas e excepcionalíssimas, como assim um furacão, né, um alagamento de um estado inteiro, como aconteceu com o Rio Grande do Sul, né, um desastre, um caso de guerra, né? A regra fiscal deve ser bem desenhada para que haja sobra de recursos em caixa para casos de necessidades não previstas inicialmente no orçamento. Então, o primeiro ponto, isso significa mais inflação, mais taxa de juros, mais endividamento, porque toda vez que a gente sai da regra fiscal, e ainda mais a regra fiscal frouxa do governo Lula, que se a gente ficar dentro dela já é um desastre, sair fica pior ainda, a nossa situação econômica piora, nosso endividamento aumenta. O outro absurdo, pedir para o Supremo o crédito extraordinário. Peraí, crédito extraordinário se pede para o Congresso Nacional. Se você quer que isso não conte, que isso esteja fora do arcabouço fiscal, você tem que pedir essa excepcionalidade para o Congresso Nacional. Não é o Supremo Tribunal Federal que tem que decidir o que fica dentro e o que fica fora das regras fiscais, se concede, se não concede crédito extraordinário. Isso é competência do Congresso Nacional. Mas, infelizmente, nós já temos aí um precedente do ministro Flávio Dino, em razão das queimadas, dos incêndios, da emergência ambiental, em que ele, numa canetada, sem a anuência do Congresso Nacional, retirou das regras fiscais o recurso que o governo abriu de maneira extraordinária para combater supostos incêndios e queimadas e desmatamento ilegal inesperado. Inesperado para quem? A gente já vem numa série de todos os meses do governo Lula, mês após mês vamos bater no recorde de desmatamento e de queimada. E o governo não tinha a previsibilidade necessária para saber que isso ia acontecer, para colocar isso no orçamento? É óbvio que tinha, né? É óbvio que tinha. É o que a gente chama de urgência programada. Quando o próprio governo deixa as coisas chegarem no estado crítico, para daí eles alegarem que existe uma urgência e que em razão dessa urgência eles precisam de exceções para abrir crédito extraordinário, para fazer coisas sem licitação e por aí vai, né? Ou seja, eles deixam a situação chegar num ponto crítico para ir falar, rapaziada, tá crítico, tá? Preciso resolver as coisas rápido. Deixa eu descumprir as regras fiscais, deixa eu não fazer licitação pra gente resolver. Enfim, essas são as notícias e conforme, né, nós tivermos aí a abertura, o avanço, né, dessa questão da CPMI, eu vou atualizando vocês. Um abraço.